Olá, meu irmão, minha irmã, Quinta-feira Santa. Sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa homilia diária. Nós vamos refletir um pouquinho o Evangelho, as leituras desse dia, da missa desse dia que dá abertura ao Tríduo Pascal. Chegamos no ponto alto da nossa fé, do ano litúrgico da Igreja, o Tríduo Pascal. São os dias mais importantes. Não existe católico sem Tríduo Pascal. Não existe catolicismo, cristianismo sem Missa do Lava-Pés, instituição da Eucaristia do Sacerdócio, Sexta-feira da Paixão e Vigília Pascal, o Sábado de Aleluia. Não existe. Então, esses são os grandes dias da nossa vida. Sabe, eu sei que a sua vida, a minha vida, tem momentos muito importantes. Aniversário da mãe da gente, tanta coisa boa. Mas o Tríduo Pascal é aqui que está o ano, é aqui que está a vida. É aqui que está o melhor que a gente pode dar a Deus e a interesse da nossa presença, da nossa pessoa. Esses 3 dias que é um dia, é a paixão do Senhor, esses 3 atos, né? E nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Então hoje é a Quinta-feira Santa. Hoje é a instituição da Santíssima Eucaristia na Missa do Lava-Pés. Vamos ao Evangelho. Evangelho que se encontra em São João capítulo 13, versículos de 1 a 15, e diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja faz hoje então memória dessa noite santa, a véspera da paixão de Jesus, onde Jesus vai tomar o pão, o cálice e dizer: é meu corpo, é meu sangue. A Eucaristia, que é um profundo gesto de amor de Jesus por nós. Mas a realidade do sacramento da Eucaristia e da fé nele, cremos que é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado no meio de nós. Por isso o adoramos e o comungamos. Essa fé, esse contato, tem uma implicância na vida. É por isso que a liturgia de hoje vai equilibrar bem as coisas. Primeiro, de onde é que vem a ceia? De onde é que vem esse ato de fé e como é que ele tem a ver com salvação? Por que Jesus também faz uma ceia? Tudo isso vai estar explicado lá na primeira leitura do Êxodo, né? Que vai ser aprofundado isso no refrão do Salmo. Daí vem a segunda leitura, que é São Paulo dizendo: o que recebi do Senhor, foi isso que eu transmiti. Aí São Paulo, hoje, na liturgia de hoje, a gente vai ter a narrativa da instituição da Eucaristia, tomou o pão, tomou o cálice, através da carta de São Paulo aos Coríntios, que é um texto, um dos textos mais antigos do Novo Testamento, e é mais antigo, inclusive, do que os 4 evangelhos, né? E aí a igreja coloca para nós a cena do lava-pés, que se deu na última ceia, dentro da narrativa da instituição da Eucaristia, para entender qual fruto deve dar quem crê na realidade da Eucaristia, o que tem que aprender e saber quem comunga o corpo de Cristo. Mas vamos começar então pelo começo. Jesus era judeu
E Jesus está dentro dessa história de salvação que Deus quer fazer com a humanidade. Começa com um povo, abre o mar para esse povo, institui para esse povo uma ceia pascal anual num cordeirinho, até que chega Jesus, que agora tem um povo, e esse povo não é mais determinado por sangue, DNA e tradições, mas determinado pela fé. E sim, esse povo também vai ter a sua Páscoa, que não é mais a Páscoa de um mar que abriu, historicamente, mas é a Páscoa que se dá pelas águas do batismo, a nova vida em Jesus, que nos reunimos agora para comer não um cordeiro, mas para comer o sacrifício do próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então vamos lá. E aí tudo isso precisa frutificar em algo que só frutifica se a gente souber o que Jesus sabia. Esse vai ser o final da homilia de hoje. Vamos pelo início. A primeira leitura da missa de hoje é Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 8, depois 11 a 14, que é Deus através de Moisés dizendo, né? Esse mês vai ser um mês especial, essa noite vai ser especial, então que cada família tome um cordeiro suficiente. Se o cordeiro for muito grande, a família for pequena, enfim, não pode sobrar, chama uma família pobre, né? E vocês vão comer com pressa, porque hoje é Páscoa, é a passagem do Senhor pelo Egito. O povo aqui ainda está dentro do Egito. E aí Deus vai dizer, tomareis um pouco do sangue do bichinho, porque vai ter que matar o bichinho para cozinhar, para preparar a ceia. Pegareis um pouco do seu sangue, untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que vocês comerem a Páscoa. Então cada casa que comeu a Páscoa, porque às vezes uma família foi comer com a outra, marque a porta com o sangue do cordeiro. Porque diz assim, e comam com rim cingido, sandália no pé, cajado na mão. Rim cingido é o desejo da santidade, do governo das paixões. Eles achavam que todas as paixões humanas estavam nos rins, né? Sandália no pé, que é a prontidão de seguir. E cajado na mão, né? Que é esse lado do pastoreio, do combate, da proteção. Comereis às pressas, porque é Páscoa, isso é a passagem do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito, e eu vou ferir o Egito. O anjo do Senhor vai ferir. Mas na porta que ele vê o sanguezinho do cordeiro, ele vai pechar. Páscoa. Ele vai passar, ele vai pular e não vai ferir. E aí diz assim, ó, eu vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Êxodo 12, 13. O sangue do cordeiro servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei, pularei, não ferirei. E vocês vão celebrar isso por todas as gerações. Então veja. A Páscoa foi instituída com o povo ainda no Egito, na última noite no Egito. Com um gesto, Deus vai libertar, Deus vai abrir o mar, libertar do faraó e do Egito da escravidão. Como um cordeirinho em honra do Senhor, e a partir de hoje façam isso, ao menos para eles lá, uma vez por ano, para fazer memória da Páscoa, da passagem do Senhor, que abre o mar e que preserva os primogênitos e que liberta o povo. Isso tem que ser celebrado todos os anos, fazer memória. Aí vem o refrão do Salmo, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Então o cálice da missa é a comunhão com o sangue de Jesus. O judeu, aqueles que não acreditam em Jesus, até hoje eles querem ter comunhão com a noite da abertura do mar, eles querem ter comunhão com Moisés, o pai deles na fé, Abraão. Então eles celebram a Páscoa porque eu quero ter comunhão com aquilo que aconteceu. Eu vim de lá, minha origem está lá. E a nossa origem, meus irmãos, está na cruz e ressurreição do Senhor. Por isso, o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O refrão do salmo da missa de hoje, usado como refrão, é uma partezinha da carta de Paulo quando ele fala da Eucaristia. E aí o que fazemos com esse cálice? Aí vem todo o salmo que diz que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que ele me fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação. A Eucaristia é um grande ato de louvor e de gratidão a Deus por tudo que ele faz em meu favor. A gente vai à missa não só para pedir, como vai para agradecer. Aí a terceira estrofe do Salmo diz, por isso oferta um sacrifício de louvor. A Eucaristia é um sacrifício de louvor também. Ofertar a Deus sacrifícios de louvor por todo o bem que nos fez. Aí vem a segunda leitura, nós estamos já agora na nova Páscoa. Na última noite, vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor, porque Paulo não estava lá, né? Paulo recebe a tradição dos apóstolos. O que eu recebi e transmiti é isso. Recebi e transmiti.
Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos, não mais um cordeirinho. Era a última noite do povo no Egito, é a última noite de Jesus nessa terra. Tomou o pão, depois de dar graça, partiu e disse: isto é. Não parece, não lembra, não representa, isto é. Ou Jesus está mentindo, ou Jesus é doido, ou é verdade. Jesus diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Assim como Deus pediu lá para o judeu na antiga aliança, todo ano façam memória do mar que abriu, todo ano façam memória da noite da libertação, onde o sangue na porta protegeu os filhos de vocês. Jesus está dizendo: façam isto em memória de mim. Fazer memória do que Jesus fez por nós. Aí diz: do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, fazer memória de Jesus, dar a ele louvor e gratidão, passa por um fazer litúrgico. Eu posso dar graças a Deus tomando banho, eu posso dar graças a Deus dirigindo meu carro, eu posso dar graças a Deus, claro. Mas Jesus usou um verbo imperativo e deu um mandamento. Ele quer ser lembrado, louvado e amado no gesto de pegar o pão, de pegar o cálice. Por isso, o maior ato de louvor que se tem é a Santa Missa. Você viveu algo gostoso, algo legal, está feliz por algum motivo? Vai numa missa. Vai lá numa missa. Não sei qual vai ser o evangelho do dia, não sei se é... Vai lá numa missa. É sacrifício de louvor, né? E aí Paulo continua: e todas as vezes, de fato, que comeres esse pão e beberes cálice, estáis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, o que é participar da missa? Proclamar a morte dele por mim e renovar a minha esperança até que ele venha. Eu nasci para ir para o céu, Deus vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos, ou eu vou morrer e vou para ele. Então participar da Eucaristia também é o quê? Tomar posse do sacrifício que ele fez por mim e alimentar a minha fé na vida eterna. Aí vem o evangelho de hoje. Quando Jesus fez tudo isso, que o próprio São Paulo nos narra, e os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas narram, Jesus também fez uma cena que daí só São João registra, que é o lava-pés. Então, o lava-pés é um aprofundamento do fruto espiritual que precisa acontecer em quem crê na Páscoa de Jesus, em quem recebe Jesus na Eucaristia. Mas Jesus faz esse ato do lava-pés, que escandaliza São Pedro. Você viu que São Pedro falou: Senhor, o senhor vai lavar meu pé? Isso está errado. Bom judeu que era, Pedro era acostumado com essa cena, né? Você vai na casa dos outros, se o sujeito é rico, ele tem escravos ou empregados. O escravo, o empregadinho mais simplório, mais fraquinho, fica na escala do lava-pés. Vai lavar o pé das visitas, porque todo mundo andava de sandália. Então Jesus vai fazer aqui o gesto do escravo mais... Assim, não dá para você confiar que ele vai cuidar da janta, porque vai queimar. Se você der para ele levar o vinho, ele derruba. Então assim, o escravo mais você bota para lavar o pé. E Jesus faz esse gesto. Tira o manto ali, né? Se ajoelha, pega uma toalha, água e vai lavar os pés. Todos ficaram escandalizados e Pedro verbalizou: Senhor, o senhor não vai lavar meus pés? Por que Jesus fez isso? Aí o evangelho de hoje vai falar 3 vezes que é preciso saber. É preciso saber. O que Jesus sabia? Jesus fez o que fez porque Jesus sabia algo. E aí Jesus disse: se eu fiz, vocês têm que fazer também. E por que às vezes tem dificuldade de fazer, junto com o nosso orgulho? Mas por que a gente também às vezes nem vence o orgulho? Porque parece que a gente não sabe o que Jesus sabia. Vamos lá então. O evangelho de hoje começa dizendo: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia. O que ele sabia? Tinha chegado a hora de passar desse mundo para o Pai. Por que Jesus lavou os pés? Porque ele sabia: eu preciso passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós precisamos saber isso, gente. Chegou a hora de passarmos desse mundo para o Pai, de passarmos do egoísmo, do apego, da ganância, da prostituição, da bebedeira, de passarmos da mágoa, do milindre, da autossuficiência. Chegou a hora de passar para o Pai. Eu preciso saber isso, que não é amanhã, é hoje. Saber, a minha alma sabe, eu preciso passar desse mundo para o Pai. É por isso que eu vou lavar o pé dos outros na vida. É por isso que eu vou ser serviçal, é por isso que eu vou ser generoso. É por isso que eu, tendo tudo para ser rei, posso assumir coisas simples. Porque eu sei que eu preciso passar desse mundo para o Pai, porque eu sei que essa é a essência da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando daqui para lá. E por que às vezes a gente reluta tanto?
Porque parece que a gente não sabe ou esquece que a vida é um lava-pés e que a gente nasceu para passar pro Pai. Ou você acha que você nasceu para ficar eternamente jovem, lutando contra os efeitos do tempo e juntando dinheiro, que a vida é brincar de guardar dinheiro, que a vida é exercício de vingança, poder, você acha o quê? Que você tem? Ela vai ver. O que você sabe sobre a vida, querido? Jesus fez o que fez porque sabia. É preciso passar do mundo para o Pai. E não se passa do mundo para o Pai sem os pés dos outros. Ai, não se passa do mundo para o Pai sem servir o outro. E essa é a expressão do amor que Jesus amou-os até o fim. Aí o Evangelho continua e diz assim: Jesus, sabendo, é o segundo saber, sabia que ia passar e que tinha que passar desse mundo para o Pai. Agora, o que mais ele sabe? Jesus, Verde Palmeiras, Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído, para Deus voltava, levantou-se, pegou bacia e toalha, lavou os pés. Sabendo que o Pai colocou tudo nas mãos dele e que de Deus ele veio, para Deus ele volta. Por que é que lavamos os pés? Porque sei que chegou a hora de passar desse mundo para o Pai. E por quê? Porque sei que de Deus eu vim, para Deus eu volto. Porque sei que Deus colocou tudo em minhas mãos, tudo que eu preciso. Eu não preciso ficar bajulando ninguém. Eu não preciso ser escravo de ninguém. Eu não preciso idolatrar o dinheiro e a fama. Porque tudo que o ser humano precisa, o próprio Pai já põe na mão da gente. Por que às vezes não lavamos os pés? Porque parece que não nos reconhecemos em Deus. A gente vive precisado do elogio, sabe? Do afeto dos outros, seres humanos carentes, pegajosos. Não, Deus colocou tudo em minhas mãos, inclusive a minha liberdade de traí-lo se eu quiser. Mas se eu vim dele e no fim das contas a vida é voltar para ele, então eu posso lavar os pés. Esse é o segundo saber de Jesus. Aí entra Pedro no meio, né? Senhor, não faça isso. E aí Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Eu preciso tocar você. Esses atos salvíficos da fé. Veja, onde é que Jesus nos lava para termos parte com ele? Nos sacramentos que celebramos, quando celebramos Jesus. Veja, queridos, a fé ela tem um lado catequético, mas ela tem um lado litúrgico factual, certo? Então, nós precisamos celebrar o que a catequese ensina, nós precisamos celebrar o que sabemos. Olha o que Jesus está falando para Pedro: Pedro, se eu não te lavar, se eu não te tocar, se eu não fizer um fato sobre você, a missa é um fato sobre nós, o sacramento da confissão é um fato sobre nós, o batismo, o matrimônio, o sacramento da ordem. Então veja, e sempre que celebramos Jesus, né? Então não basta hoje, nessa quinta-feira, você saber, hoje é o dia que Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Você pode e deve se associar a isso. Como que você se associa a isso? Sabendo que Jesus fez isso? Não, participando de um fato litúrgico, de um ritual, onde você se associa espiritualmente àquilo. Se você for à missa hoje, você é o Pedro que vai ser lavado os pés. Né? E aí Pedro se animou, né? Pedro queria: Jesus, eu quero ter parte com o senhor, lava tudo. Deixa eu falar: não, Pedro, também não é tudo, você só está precisando do pé. Mas veja, agora nós vamos para o terceiro saber, no final do Evangelho. Jesus disse assim: vocês me chamam de mestre, Senhor, é isso mesmo, isso eu sou mesmo. Aí no versículo 12 ele diz assim: compreendeis o que eu acabo de fazer? A palavra aqui, compreender, vai na linha do saber, né? Jesus sabia que, sabendo Jesus, agora é para os discípulos, vocês sabem, vocês compreendem o que eu acabo de fazer? Vocês me chamam de mestre, Senhor, isso mesmo? Portanto, também vós deveis lavar os pés, né? Também vós deveis lavar os pés. Então por que lavamos os pés? Porque é hora de passar desse mundo para o Pai. Porque está tudo na nossa mão. Então a gente pode ser livre para servir, porque de Deus eu vim, para Deus eu volto. E por quê? Porque meu mestre fez. Eu devo fazer também. É por isso. Tem 3 saberes aqui. E é na soma, na força desses 3 saberes que a gente faz o gesto do lava-pés. Jesus diz: dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E aí então, toda essa história de salvação que começou lá numa noite no Egito, um mar tem que abrir, um povo tem que ser poupado. No ato de fazer memória anual daquele fato, até que venha Jesus, o novo Cordeiro de Deus, que pega um pão e um cálice
que manda isso ser vivido como mandamento, né? Façam isso em minha memória. Nessa fé do apóstolo Paulo da igreja, que é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, nós entendemos as implicâncias da Eucaristia. A Eucaristia é para quem sabe que é hora de passar desse mundo para o Pai, é hora de nos elevarmos. A Eucaristia é para quem sabe que de Deus veio, para Deus volta. A Eucaristia é para quem sabe, eu devo fazer isso porque o Mestre fez. Portanto, esse Evangelho nos ajuda a entender qual é o fruto da Eucaristia em nós, o lava-pés. Sermos serviçais, úteis, como Jesus foi. Vencermos o nosso ego, o nosso amor próprio, como Jesus venceu e abriu mão disso. Em cada Eucaristia, Jesus nos lava os pés. Ele tem feito tanto por você e por mim. Façamos algo pelos outros. Nós temos tanto da parte de Deus e, sobretudo, temos Deus. Façamos algo por quem tem os pés sujos. Doemos as nossas vidas. E hoje rezemos a Deus, Senhor da messe, né, que envia operários para a sua messe. Rezemos hoje pela perseverança dos sacerdotes, padres e bispos. Rezemos pelos seminaristas. Rezemos pelas vocações sacerdotais, para que esse pão eucaristizado nunca falte à igreja, que não falte à igreja santas e numerosas vocações ao sacerdócio. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.